Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Paulo Perpétuo, com o tema Vida em Abundância. Rádio e TV Fraternal, equilíbrio e paz para você. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Uma alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui com vocês. O nosso agradecimento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão querido, pela oportunidade. E o nosso agradecimento à Rádio e TV Fraternal, por esse trabalho de difundir as mensagens do Evangelho através da nossa doutrina espírita. Então hoje, meus amigos, meus irmãos, coube a nós compartilhar com vocês o tema Vida em Abundância. Olha só, num momento onde a gente pensa sobre todas as situações que estão existindo no mundo, tantas pessoas insistindo em abandonar a vida antes do tempo, tantas pessoas insistindo em guerrear umas com as outras, E nós vamos falar sobre vida em abundância. E quem é que trouxe para nós esse tema? Foi o próprio Jesus. Nós encontramos isso lá no Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. E eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E aí a gente fica pensando, o que é vida em abundância? Será que não basta só ter vida? Precisa ser em abundância também? Abundância vem numa significação de suficiência. Então nós precisamos ter uma vida completa, uma vida daquilo que nos importa. Quando a gente fala em abundância no nosso mundo aqui material, a gente pensa naquilo que sobra, naquilo que excede. Mas não, a lição que Jesus traz para nós é sobre a vida de suficiência. A vida que nós temos, muito ou pouco, mas que estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Não é uma vida, um satisfeito de preguiçosos, não queremos mais do que isso, mas satisfeito com todas as conquistas que nós temos, com as pequenas conquistas, aquelas que acontecem no dia a dia. É onde nós valorizamos a vida recebida de Deus e fazemos dela o melhor uso possível. Sabe, a gente lembra de Paulo de Tarso, quando ele dizia assim, o que é que tens de teu que antes não te tenha sido dado? É o caso da nossa vida. Ele continua, e se te foi dado, do que é que te glorias? Recebemos de graça essa vida do Pai, essa oportunidade que muitas das vezes insistimos, imploramos para recebê-la. Pedimos a Ele ainda que viéssemos nessa época, nesta família, com esses companheiros de viagem, e fomos atendidos nesse pedido. E às vezes não damos o devido valor a esse momento pelo qual nós passamos. Às vezes valorizamos mais a forma como as pessoas deixam a vida do que a forma como elas vivem a sua própria vida. Tem um filme, eu acho que todo mundo conhece, chamado O Último Samurai. E ele, no finzinho do filme, é a história de um soldado americano que luta junto com um samurai contra o governo japonês. E lá no finzinho do filme, o samurai morre, o soldado fica vivo e ele vai levar a espada do samurai para o imperador. E o imperador fala para ele, você estava junto com ele no final? Ele fala, estava. O imperador, então conte-me, como foi que ele morreu? E o soldado responde a ele, primeiro, majestade, vou lhe dizer como ele viveu. Então é isso que importa. A vida, ela acontece durante a nossa caminhada, não ao fim da jornada. Mesmo quando a gente fala de Jesus, parece que as pessoas se preocupam mais em dar destaque àquela cena horrorosa de Jesus crucificado. Então o que a gente ouve? Jesus morreu na cruz para nos salvar, o sangue de Jesus tem poder. Sabe, mas a gente não vê as pessoas dando o devido valor aos exemplos que Jesus nos trouxe, a sua caminhada pela vida, as palavras que ele deixou, os ensinamentos, sabe, como se só a morte dele fosse um grande exemplo para nós. O exemplo foi toda a sua existência. Então nós focamos muito nas coisas negativas e nos esquecemos dessas coisas boas que foram deixadas durante a existência. E a gente pensa, em que momento que a vida acontece? Qual é o momento que nós vivemos? O momento que nós vivemos é o agora. Nós vivemos o hoje.
E por que é que a gente se importa tanto com o futuro, que ainda não chegou, e vivemos cheios de preocupação do que será, ou nós vivemos focados naquilo que já passou, focados no passado? Esquecemos de aproveitar o momento presente e todas as suas belezas. Sabe, um amigo outro dia colocou para nós que a vida ela é como você está fazendo uma viagem de carro. Você está dirigindo, você tem um para-brisa imenso diante de você, todas aquelas cenas, aquelas imagens, as árvores, as aves, tudo aquilo que enche os nossos olhos. E muitas vezes nós nos preocupamos em ficar olhando pelo retrovisor mais tempo do que nós olhamos pelo nosso para-brisa, por aquilo que está na frente. O retrovisor é importante. De vez em quando a gente precisa dar uma olhadinha para trás, ver aqueles erros que nós cometemos, os buracos pelos quais nós passamos, mas a vida acontece olhando para frente. Então é lá na frente que podem aparecer novos perigos, mas também novas paisagens com as quais nós vamos nos deliciar. Então não podemos perder essa oportunidade de fazer essa viagem maravilhosa. Lá no Evangelho de Mateus ele fala assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E tem um ditado que continua dizendo: não deixai que a tristeza de ontem e a incerteza do amanhã atrapalhem a beleza de hoje. Então, o nosso momento é o hoje. Precisamos aproveitar ao máximo. O amanhã ainda não existe. E quando chegar o amanhã, gente, ele vai ser hoje de novo. Porque nós vivemos um dia de cada vez. Só que estamos hoje, como os construtores espirituais, construindo o nosso futuro. Através das nossas escolhas, através da nossa alegria, através da nossa compreensão e entendimento. Porque se entendermos as mensagens do Cristo, nós veremos que não existe dor e sofrimento. Existem lições a aprender. E esses momentos de aprendizado, eles não podem jamais ser deixados para trás. Então, hoje é o dia mais importante da nossa existência. Precisamos vivê-lo da melhor maneira possível. Emmanuel diz para nós assim: viva todos os dias como se tivesse vontade de repeti-lo. Porque se for o último dia da sua existência, você viveu talvez o seu melhor dia. Então, hoje é o dia de ser feliz, hoje é o dia de realizar, hoje é o dia de amar, hoje é o dia de servir, hoje é o dia de ser humilde. Não é amanhã, mas é hoje. Vamos ser felizes, vamos amar, vamos ser humildes. Não vamos permitir que nada, nem ninguém, nos roube esse momento. Esse momento ele é muito importante para nós. Nós temos que saber que nos momentos de muita alegria, como nos momentos de grandes dores, grandes tristezas ou sofrimentos, tudo isso vai passar. É aquela história do rei, né? Que ele era um rei cheio de ansiedade, nos momentos de alegria ou de tristeza, e ele sempre, ou ele extravasava demais a sua alegria, ou ele chorava e sentia demais as suas tristezas. E ele pediu aos sábios que fizessem alguma coisa. E um dos ourives daquele reino fez uma coroa para o rei e falou: Senhor, sempre que estiver muito alegre ou muito triste, coloque a coroa e se olhe no espelho. E assim, no momento de muita alegria que ele recebeu ali a notícia que a sua filha ia dar um neto a ele, ele pegou, correu testar o que o ourives fez, colocou a coroa e ali estava escrito: isso também passa. Então nós temos que ter essa consciência. As coisas boas, as alegrias, elas passam. E aparecem dores, tristezas e obstáculos que também hão de passar. Se nós aproveitarmos cada um dos momentos que nós temos na vida, a nossa vida será de plenitude, será uma vida completa. Então, Emmanuel traz para nós uma lição onde ele fala assim: as coisas boas são melhores do que as coisas ruins. Porém, o conjunto de coisas boas e ruins é melhor do que todas as coisas boas. Nós precisamos viver o todo, nós precisamos viver o conjunto, sem desperdiçar as nossas energias, sem nos tornarmos, como André Luiz, um suicida inconsciente. Nós acabamos de sair aí do mês de setembro, né? O Setembro Amarelo, uma campanha muito importante a respeito no combate ao suicídio. E nós muitas vezes falamos sobre o suicídio inconsciente e as pessoas desconhecem. São aqueles que se matam sem a intenção, sem o conhecimento de que estão se matando.
Então, aqueles que escolhem um estilo de vida que reduz as suas forças físicas, reduz a sua força vital. O que acontece? Nós desperdiçamos energias comendo demais, bebendo em demasia, dormindo demais, ou seja, não temos aquela vida regrada. Já imaginaram a alegria de retornarmos à pátria espiritual na situação de espíritos completistas? Para quem não sabe, os espíritos completistas são aqueles que vieram, vamos dizer assim, por exemplo, vieram para viver 71 anos aqui na Terra. E eles vivem 71 anos, e às vezes até mais alguns dias. Por quê? De tantas coisas boas que fizeram, de tanto que produziram, de tanto amor que distribuíram. Então são aqueles espíritos que não desperdiçaram nem um minuto, nem uma hora, nem um dia da sua existência. Ou seja, chegaram aqui e aproveitaram do primeiro ao último momento. Mas, infelizmente, são raros, mas existem. E por que não sermos nós? Mas até aqui a minha vida não foi assim de tanta abundância boa. Tá, mas é o momento de a gente começar. Hoje que nós estamos tomando conhecimento de tudo isso, da importância de vivermos e não apenas existirmos, existe uma mensagem do Emmanuel, se não me engano é no livro Palavras de Vida Eterna. E o nome da mensagem, o título é Existimos. E Emmanuel fala para nós o seguinte: as plantas existem, os animais existem, os seres humanos existem seres humanos de todos os matizes, em todos os graus de elevação, em todos os graus de conhecimento. Porém, espiritualmente falando, viver é muito diferente de existir. Então, a vida de verdade, ela é digna de uma vida eterna. A existência, o berço nos dá a existência. Agora, a vida que nós colocamos nessa existência, essa corre por nossa conta. Então, Emmanuel sempre muito assertivo. Quando ele diz que o berço nos dá a existência, mas somos nós que precisamos preencher essa existência de vida, a gente lembra que tem um outro autor que ele fala assim para nós: coloque vida nos seus dias. E não apenas dias na sua vida, porque senão nós podemos até ter uma vida prolongada, uma passagem prolongada pela Terra, mas será que foi proveitosa? Será que nós não passamos uma vida com uma abundância daquela que a gente pensa da matéria, cheia de penduricalhos, cheia de coisas das quais nós não precisamos, cheia de excessos? Agora, se nós trabalharmos aquilo que realmente vale a pena, amor, humildade, compaixão, todas as virtudes que a gente conhece, a caridade, com essas não existe excesso. Alguém já ouviu falar: mas eu carrego tanto amor no meu peito? Pare de carregar o amor no seu peito, distribua esse amor. Mas eu tenho tanta caridade dentro de mim, então não guarde a caridade dentro de você. Coloque essa caridade em benefício das outras pessoas. Isso é viver em abundância. É não permitir que a ciência do materialismo tome conta. Porque a ciência do materialismo, ela tenta nos convencer de que o suficiente não é suficiente. A ciência do materialismo tenta nos convencer que nós temos necessidades que nós não temos. Outro dia eu estava lendo num livro, eu não lembro agora, acho que é Homo Sapiens o nome do livro, e ele falava das pessoas que consomem, e quando for perguntar a essa pessoa: mas onde você viu que esse consumo todo te traz felicidade? E a pessoa responde: naquela TV de 70 polegadas que eu comprei em 12 prestações na Casa Bahia, com a primeira parcela vencendo só em fevereiro do ano que vem. Ou seja, o consumismo te obriga a consumir as coisas que você mesmo comprou. Então, nós precisamos abrir mão um pouco dessas coisas. Ter conforto é bom, temos o direito de comprar, de consumir, mas não podemos nos tornar escravos disso, porque senão a nossa vida em abundância deixa de existir. Nós acabamos enchendo a nossa vida de âncoras que não permitem que a gente continue caminhando. Por isso que quando nós pensamos: se eu pudesse ter um carro melhor, se a minha conta bancária fosse mais recheada, se eu tivesse ao meu lado aquela pessoa que eu sei que é a minha alma gêmea, como se nós soubéssemos alguma coisa.
Nós estamos diante de um Pai Criador de amor e bondade, que nos permite viver essa existência e que abre para nós possibilidades que nós desconhecemos. Quando nós choramos a morte dos nossos entes queridos, como se, imagina, me deixou aqui, não pediu permissão para morrer, foi embora. E aí nós não aprendemos que quanto mais nós chorarmos essa partida, mais tempo levará para nos reencontrarmos. Algumas pessoas, diante de dores, dificuldades e sofrimentos, fazem a opção de abandonar a existência, fazem a opção de buscar saída aonde não há saída. Buscam a opção no suicídio, buscam a opção no abandono de si mesmos e não percebem como estão piorando a situação. Porque, se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá. Se a pessoa busca, através da morte, se encontrar com entes queridos que se foram, ela vai ter uma decepção muito grande, porque ela, na realidade, está criando uma vala imensa entre aqueles que ela amava. Se a pessoa busca, com o autoextermínio, chegar mais rápido ao céu, ela vai descobrir que ela encontrou caminhos intermináveis que nunca vão levá-la até lá. Se ela busca com isso exterminar a sua existência, aí fica pior ainda, porque quando ela desencarna, ela percebe que continua viva e aquelas dores e sofrimentos dos quais ela pretendia se livrar apenas se avolumaram, apenas aumentaram. E aí lá no Evangelho, ele fala assim para nós: portanto, a calma e a resignação são o maior lenitivo que nós podemos ter contra o suicídio e a loucura. Então, o espírito que busca, através do autoextermínio, terminar com as suas dores, infelizmente, acaba encarando frente a frente dores muito maiores. Gente, motivos para viver não nos falta. Todas as dores, todos os problemas que existem são problemas solucionáveis. Então, quando um problema é real, ele tem solução. Quando um problema é imaginário, aí sim ele é um problema insolúvel, porque, na verdade, sequer o problema existe. Então, essa análise, eu falo sempre para os meus amigos, quando estiver diante de uma situação muito difícil, faça aquela pergunta: como é que Jesus resolveria essa questão? E quando a gente fica com a mente quieta, daqui a pouco nós vamos falar da mente quieta, quando a gente fica com a mente quieta, com o coração sereno, nós conseguimos encontrar as respostas. Sabe por quê? Porque a resposta vem do alto através da nossa consciência. Então, quando nós damos ouvidos aos amigos da espiritualidade, eles falam conosco. Lembra que Jesus falou para nós? Entra no teu quarto, fecha a porta e em silêncio pede àquele que tudo sabe e tudo vê, e ele lhe dará publicamente aquilo que pediste. E o que é que nós temos que pedir? Orientação. Senhor, mostra para mim o caminho, me dá força, me dá coragem. Nós não temos que pedir que Deus solucione os nossos problemas, mas que nós tenhamos forças para tocar a nossa vida, que nós tenhamos consciência para aproveitar cada minuto que nós temos na vida que nos foi dada. Porque Jesus nos alertou sobre isso. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E em outra oportunidade ele diz: vós sois deuses, tudo que eu faço vós podeis fazer. Significa que se ele venceu o mundo, nós também temos essa capacidade. Basta que a gente coloque o nosso coração à frente de tudo. Basta que a gente mude o nosso olhar para o nosso mundo, para as coisas que acontecem. Basta que a gente tenha mais calma, mais resignação. Então é um exercício que nós temos que fazer. Como tudo na nossa existência, é tudo uma questão de escolha. Qual é a escolha que nós vamos fazer? Que tipo de dia nós queremos ter na nossa vida? Todas as dificuldades reais que nós pudermos resolver, elas só fazem com que a gente cresça espiritualmente. Não existe uma vida sem dissabores, sem reveses. Tem um poeta, jornalista, deputado do século XIX, início do século XIX, ele chama Francisco Otaviano. Ele escreveu uma poesia que é bem conhecida por aí, chamada Brancas Nuvens, onde ele diz assim: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu,
foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, mas não viveu. Então nós precisamos, para o nosso crescimento, saber lidar com os momentos de revés, com os momentos de tristeza, com os momentos de agonia, transformando tudo isso em lições que vão alicerçar o nosso futuro. Uma vida de abundância é isso, se aproveitar de todas as oportunidades, alegres, menos alegres, sabe, de dor, de muita alegria, de exaltação, para que a gente possa fazer um futuro muito mais seguro. Quando chegar lá na frente, existirão novos obstáculos, porém o nosso treino com os pequenos obstáculos nos deu a força da qual nós precisávamos para passar os momentos que estão nos esperando. Em um muro de Varsóvia, lá no gueto de Varsóvia, na Segunda Guerra Mundial, depois que levaram todos os judeus embora, encontraram escrito no muro: creio no sol, mesmo que não brilhe. Creio no amor, mesmo que não o sinta. Creio em Deus, mesmo que não o veja. E aí, a gente poderia completar: creio na vida, apesar de todas as dores, apesar de todas as tristezas, porque eu creio no Cristo. E foi o Cristo que me disse: vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, se Ele nos garantiu que teremos vida em abundância, não podemos desperdiçar, não podemos fazer o Cristo passar por mentiroso. Então, vamos aproveitar ao máximo esses momentos. Eu falei que a gente ia falar, né, dos momentos de aquietar nossa mente. Tem uma música que diz assim: viver é afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. E tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Então, que nós possamos manter a tranquilidade no nosso coração e não nos esqueçamos, não se guarda um monte de amor dentro do peito. O amor que existe dentro de nós, como a paz que existe dentro de nós, como a caridade que existe dentro de nós, ela pode existir por pouco tempo. Ela precisa ser externalizada, ela precisa alcançar as outras pessoas que necessitam dela, porque é dessa forma que se vive em abundância, dando tudo aquilo que temos. Só somos donos daquilo que nós podemos dar. E todos nós tenhamos muito amor, muita paz, muita alegria no coração para poder distribuir por todos aqueles que, de alguma forma, ainda não encontraram essa alegria de viver, mas que, a partir de hoje, sabem que ela existe, sabem que tudo é possível quando nós confiamos em Deus. Fiquem todos com Deus, uma ótima noite a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.